Essa nova política de preços da Petrobras faz ali alguns alertas, traz alguns alertas para a parte do Congresso brasileiro. Teve, inclusive, há pouco um pedido feito à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para que o presidente da Petrobras seja convocado a explicar essa nova política de preços da Petrobras. Estamos em contato agora com o senador Alessandro Vieira, do PSDB, que fez esse pedido, quer saber detalhes a respeito dessa nova política. Não é isso, senador? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde. Sim, é justamente o que a gente está fazendo, é buscando maiores esclarecimentos, né? A gente aqui no Senado, até pela convivência com esse senador Jean Paul, a gente tem conhecimento do tanto que ele tem preocupação com essa competitividade da Petrobras e tem a compreensão de que não dá para retornar a uma política de interferência política, politiqueira nos preços, né? A gente já sabe disso, mas precisamos de mais clareza. Então, por isso o convite, no caso específico do presidente da Petrobras, o que cabe é convite. Tenho certeza que muito em breve a gente vai ter essa presença dele aqui na casa para esclarecer ainda mais. E a gente precisa fugir da polarização que hoje chega até em temas técnicos de economia e de preço de combustível. Não é nem o céu nem a terra. A gente precisa que a Petrobras funcione bem, seja competitiva no mercado, gere lucros, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode aceitar uma política de preços que é impeditiva para o cidadão, lá na ponta, que gera inflação, que gera ineficiência no contexto global. Então é importante esse convite, tenho certeza que em breve a gente vai ter a presença do presidente Jean Paul aqui. A princípio, o senhor Senador, acha negativa esse fim da paridade, senador? Só para a gente ficar claro, o senhor está falando que quer mais detalhes, quer mais explicações. Num primeiro momento, o senhor considera uma decisão equivocada? Não, não, considero que é uma decisão positiva, desde que bem fundamentada. O que a gente já vivenciou os dois modelos. A gente teve um modelo de interferência política no preço que quase quebrou a empresa. Quando você força artificialmente para baixo preços que o mercado impõe para cima. A gente vivenciou isso especialmente no governo Dilma. E vivenciamos no governo Temer e Bolsonaro a outra parte, a outro extremo, que é você ter uma vinculação automática ao preço internacional, com a consequência de praticar preços no Brasil muito superiores ao custo de produção. Então, buscar um equilíbrio já era uma demanda de quem cuida disso nacional. E a gente tem convicção de que a Petrobras vai caminhar num bom rumo. Mas é preciso detalhar mais. A gente está falando de investimentos fundamentais para os brasileiros. A gente está falando também de uma guerra de desinformação. Então, quanto mais claro estiver, mais seguros ficam investidores, mais seguros ficam os consumidores. Esse é o objetivo do nosso convite. senador, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Eu queria aproveitar, o senhor está aqui, para fazer até uma análise sobre essa questão econômica, mas sobre um outro ponto de vista. Como é que o senhor, o senhor participou ativamente o senhor atuou na resistência para evitar retrocessos econômicos, retrocessos institucionais nos últimos anos. O senhor, inclusive, teve grande visibilidade, né, por exatamente se colocar contra retrocessos. E o interessante é que nos últimos tempos a gente voltou a ter nas pautas do dia a dia, pauta do dia. A pauta do dia hoje não é Golden Shower, a pauta do dia hoje é a paridade do preço do petróleo. Da mesma forma que um tempo atrás o tema do dia era arcabouço fiscal, amanhã deve ser novamente. Né? Como é que o senhor tem visto essa volta à normalidade com relação ao debate público? Né? Eu não estou avaliando se o governo está bom ou está ruim, estou falando com relação ao debate público, que parece, ao que tudo indica, que o debate público está voltando ao que era antes. Né? Sim, a gente tem uma retomada, digamos que uma certa seriedade nos temas. Acho que é uma boa expressão. Durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, você tinha uma escolha midiática de temáticas que polarizavam, geravam engajamento, mas que não mudavam a vida de ninguém. E agora a gente está fazendo o dever de casa de tratar de questões concretas que vão afetar o preço, né, do que as pessoas consomem. Ajuda muito, melhora muito, mas a gente também tem que fazer um juízo de valor de que é um governo que está começando, tem várias estruturas que não estão montadas e que se mostra ainda muito ineficiente na definição de pautas e na articulação política. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo para poder ter os ajustes, mas é importante dar uma acelerada nisso, porque a gente vai ter, como você bem falou, pautas urgentes agora de arcabouço fiscal, de reforma tributária, que a gente não pode jogar para mais adiante, sob pena de misturar com o processo eleitoral em 24. E o senhor acha que o arcabouço fiscal, da forma como está sendo discutido e adaptado, com obrigações do governo
cumprir a meta, sobre a penalidade de não poder fazer reajustes de salários ou mesmo novas contratações. O senhor acha que com essas mudanças que estão sendo discutidas, né, e colocadas no texto, ele tem grande chance de passar no Senado? Sim, tenho a convicção de que nós teremos a aprovação num ritmo relativamente acelerado. São propostas que caminham com certo alinhamento com o que a gente já vem discutindo nos últimos 2 anos, pelo menos, a necessidade de um novo arcabouço fiscal, uma nova âncora, um regramento que seja mais flexível, mas que, ao mesmo tempo, aponte para uma regularização no ritmo, na curva da dívida, como se fala. Acho que isso já está presente, acho que o relator na Câmara, o deputado Cajado, vem fazendo um bom trabalho e tenho certeza que a gente vai ter um avanço disso rapidamente. Agora, até o Sakamoto falou sobre a punição, né? Não conceder reajuste a servidores públicos, não realizar novos concursos. Bolsa Família, salário mínimo fora. E há uma discussão também se o presidente teria que responder criminalmente caso não cumpra a meta fiscal. E isso ficou fora, quer dizer, não vai ter uma punição criminal. Né? Há outros tipos de punição, né? Inclusive política, você não podendo fazer reajustes, não poder fazer novos concursos. Na sua análise, até o senhor, pela sua experiência jurídica, né, acha que deveria ter um tipo de penalidade ao presidente da República que não cumpre a meta fiscal, senador? O direito penal ele vem como uma última ferramenta, né? Então, a priori, não é necessário, não é indispensável você ter punição criminal para situações de descumprimento da meta, não por desídia, não por intenção criminosa. Porque se você partir para intenção criminosa, você já tem tipo penal para cuidar disso, né? Então, se o cara destruiu as finanças do país para tentar uma reeleição, por exemplo, você consegue fazer enquadramento típico, não precisa de um novo tipo penal para isso. E a gente tem que cuidar da eficiência da gestão pelo viés da transparência, a revisão constante das metas de resultados, saber se os nossos subsídios, a política tributária está funcionando ou não. Acho que a gente está indo num bom caminho. Quando a gente aprovou a PEC da transição, foi uma exigência nossa, essa nova regulação que viesse no primeiro semestre e está sendo cumprida. Acho que estamos avançando bem. Ô, senador, eu queria voltar ainda sobre a história da Petrobras, né, assunto que a gente abriu a conversa. O senhor já falou da convocação do presidente da Petrobras para explicar essa nova regra e essa nova política de preços, né, e que o senhor, a princípio, vê como positiva, mas precisa ser melhor detalhada. Isso está sendo celebrado, estou vendo aqui pelas redes sociais, parlamentares, senadores, grande dia, fiz o L, faça o L, agora sim, o preço da picanha vai cair, tem gente falando primeiro gol de Lula nesse governo. É para tanto, senador? O senhor vê essa celebração do governo Lula hoje como o primeiro gol do governo Lula? O senhor também enxerga dessa maneira, não? Não, é uma providência importante. É muito um reflexo de um clima de polarização e um estilo de rede social de comunicar as coisas, né? Qualquer coisa vira uma grande vitória, uma grande derrota. Você sempre tem um discurso entre mocinho e bandido. Para quem quer fazer um trabalho sério, a gente tem que dar um passo atrás e analisar. Tudo bem, eu concordo que tem que mudar a política de preços, mas qual é a mudança exatamente? Como é que ela vai ser operacionalizada? Se eu tiver um pico de preço lá fora, como é que eu vou suprir isso, né? O colunista, o João Paulo, estava falando agora. Essa lacuna que eu tenho de fornecimento de combustíveis, que é importada, como é que vai se suprir isso? A gente tem que ter muito clareza, que daí, se as regras são claras, se as coisas estão bem estabelecidas, o sistema funciona, o mercado funciona e vai estar tudo bem. E os políticos de plantão vão ter suas vitórias, vão ter seus louros. Eu não sou daqueles que comemoram de forma tão prematura, eu acho que isso não agrega nada. Mas é algo que estava precisando ser entregue, né? Alguma coisa que as pessoas falam isso. Depois da entrega do arcabouço, que ainda não foi aprovada, mas que foi celebrada também, tinha que ter alguma promessa cumprida de campanha. Isso não tem como negar. Foi a primeira promessa totalmente cumprida, né, senador, de Lula? Vamos ver a implementação. Aí a gente vai saber se foi cumprida de verdade. Que a promessa é você ter uma política de preços que garanta um melhor resultado lá na bomba, sem gerar inflação, sem gerar desequilíbrio. Então, eu acredito que vai acontecer, eu espero que aconteça, mas vamos dar tempo para a gente ter isso mais decantado.
Queria aproveitar essa oportunidade aqui também. A gente está com o senador Alessandro Vieira, que é delegado também, tem essa formação jurídica, e a gente queria entender um pouco a respeito do depoimento de hoje. A gente já falou sobre isso aqui também na sua última entrevista, senador, sobre o caso da adulteração da carteira de vacinação de Bolsonaro. Hoje é o depoimento dele. Ele ainda não tinha prestado depoimento sobre isso, porque os advogados disseram que ele não tinha acesso aos autos. E agora sim, acesso aos autos, ele presta esse primeiro depoimento. O que é necessário esclarecer? Qual é a gravidade dessa denúncia contra Bolsonaro? Ele nega que tenha feito essa adulteração, e aí vai ter que explicar. Será que alguém fez para ele? Será que ele tinha conhecimento disso ou não? O que a Polícia Federal tem que perguntar a Bolsonaro, hein, senador? Bom, assim, tecnicamente eu faria esse depoimento depois. Eu faria a oitiva primeiro dos demais envolvidos. Acho que seria mais produtivo para todos, né? Porque o fato criminoso é inconteste. Ninguém discute que foi feita uma adulteração. Pessoas entraram no sistema de forma fraudulenta e geraram comprovantes de vacinação para 6, 7, 8 pessoas. Então, o fato não está em discussão. O que vai se discutir é quem participou disso e qual o nível de conhecimento. Para produzir essa informação, me parece mais interessante ouvir a camada, a raia miúda, como se diz, aqueles que não, são menos beneficiados pelo evento. Mas, de toda sorte, são muito profissionais os delegados e a equipe de policiais que está conduzindo isso. Eles devem buscar informação sobre o nível de conhecimento do presidente da República com relação à fraude, se ele teve ou não teve algum benefício concreto com relação a isso, e vão estabelecer contradições. São vários inquéritos que já estão em andamento e outros seguramente serão instaurados, porque você tem uma série de fatos pipocando, insinuação de rachadinha nas contas da primeira-dama. Não dá para ter rachadinha da primeira-dama. A primeira-dama não tem o cargo para tirar o dinheiro. A rachadinha, caso exista, é do ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente tem que ter essa clareza, as investigações feitas com muita transparência, para que o cidadão acompanhe. A gente está falando de um ex-presidente da República que disputou a última eleição com um desempenho enorme. Então, tudo isso tem que ser tratado com cuidado, coerência e muita técnica. Quando o senhor falou, né, dessa história da rachadinha do Palácio do Planalto, até ontem, na explicação feita pelo advogado e pelo assessor dele, o Fábio Weingarten, eles disseram, isso é pífio, são valores pífios, né, trazendo ali um lado assim, isso não é tão importante, nada tem a ver, olha só a diferença com o que aconteceu em outros episódios de corrupção. O senhor acha uma bobagem essa questão desses pagamentos feitos para Michele Bolsonaro, ela usar um cartão de uma amiga porque o marido é pão duro? Essa explicação que eles trouxeram, isso faz sentido na sua análise? Não faz nenhum sentido. E o Brasil não pode se rebaixar a ser um concurso de ladrão, para saber quem rouba mais. Se eu roubar determinada fatia, eu sou microempresário do crime, então tenho uma isenção. Não faz. Honestidade não existe pela metade, né? Honestidade é uma coisa sólida. Existem condutas claramente ilegais, existem condutas claramente imorais, que foram adotadas em vários governos e aparentemente também foram adotadas no governo Bolsonaro. O que nós precisamos é de investigação bem feita, técnica, responsável, que dê transparência e direito de defesa, mas principalmente para a sociedade. A sociedade tem que entender. Eu não posso normalizar condutas. Eu não posso normalizar usar dinheiro público para pagar despesa pessoal, se isso aconteceu, né? A investigação vai andar ainda. E as estratégias, aparentemente, elas têm uma semelhança muito grande com técnicas rudimentares de lavagem de dinheiro, né? O que não é surpresa, porque investigações anteriores referentes a esse mesmo grupo apontaram isso, técnicas bem rudimentares de lavagem para gerar uma confusão entre valores lícitos e ilícitos e dificultar a apuração. Um bom trabalho de investigação elucida isso rapidamente. O senhor acha que é o caso de convocar a Michele Bolsonaro a prestar depoimento? Acha que em algum momento ela terá que ser convocada? Sem dúvida, e antes do marido. Faz muito mais sentido, né? Antes do marido? Michele tem que ser ouvida antes de Bolsonaro? Por quê, senador? A priori, ela é a beneficiária dos recursos, então ela que tem que explicar, porque não adianta dar entrevista para jornalista amigo, você tem que ir para os autos, sentar ali acompanhado do advogado e dizer, olha, eu recebia em espécie
10, 15, 20 mil por mês, porque eu queria fazer minhas despesas em dinheiro, porque eu, sei lá, tenho alergia a cartão de crédito, não gosto de Pix, e queria tudo em dinheiro, e esse dinheiro vinha da conta do meu marido. E aí o passo seguinte é você verificar os saques, compatibilidade dos saques. Então não é uma investigação super complexa, não, é uma coisa que tem uma gravidade pela posição que ocupam, mas do ponto de vista técnico de investigação, não. E se alguém me diz que você, Fabiola, fez uma despesa, acho que a primeira coisa é ouvir você, né? Você fez mesmo isso? Você usava o Eu não cartão da fiz, sua não, amiga? senador, eu não fiz, não. Senador, O meu cartão senador, eu Por que aí. pago todinho, é um custo danado, não quero nem te mostrar, tenho até vergonha. Somos O, senador, a dois. gente só é, para fazer um comentário, que pedir um comentário para o senador, não está chegando no final da conversa, mas o interessante de tudo que está acontecendo, o que a gente tem visto, é que apesar de todas as responsabilidades do governo Jair Bolsonaro apontadas pela CPI da pandemia, apesar das outras responsabilidades apontadas com relação a atos de caráter golpista, ou mesmo responsabilidade em territórios indígenas, a gente está vendo avançar até mais rapidamente, né, uma possibilidade de responsabilização do presidente por coisas que são consideradas menores, né? Muita gente tem até comparado com uma tática Al Capone, né? Tipo, de pegar a pessoa por sonegar o imposto de renda, do que necessariamente por conta de uma grande coisa. A gente tem visto aqui as rachadinhas do Planalto, temos visto cartão de vacina, temos visto outras coisas, as próprias joias, que apesar de valor alto, é uma coisa meio comezinha, sabe? É ladrão de galinha, ladrão de joia, né? Uma coisa menor. O senhor acha que é capaz do ex-presidente da República acabar tendo que responder na justiça por uma coisa desse porte, menor do que com relação àquelas grandes responsabilidades que até agora ele tem escapado? É extremamente provável, até porque as situações mais graves, elas são de mais complexa comprovação, e a gente está testemunhando agora mais uma metamorfose de Augusto Aras, né? A gente tinha um Augusto Aras que sabotava investigações, que negava investigações, e agora, às vésperas de uma nova indicação para a PGR, nós temos o Augusto Aras que defende as investigações, que pede inquérito contra o ex-presidente da República. Então, isso muda muito essa balança da velocidade das investigações. E, naturalmente, é como eu tenho falado, investigações de rachadinha não são complexas. Investigação de fraudes em sistemas de informática não são complexas, ainda que tenham técnicas específicas sendo aplicadas, mas não são complexas nem demoradas. Então, assim, ele deve responder primeiro por esse processo e espero que responda por todos, como qualquer cidadão brasileiro. até o Sakamoto falou sobre o dia 8. A gente tô sentindo um clima mais ameno, essa história da CPI do 8 de janeiro. Vai rolar mesmo, não vai? Como é que tá esse clima da CPI do dia 8? E o senhor vai participar? Não, o indicado do PSDB é o senador Exalci Lucas, que é aqui do Distrito Federal, e pediu essa oportunidade, ele não participou das últimas. Acredito que vamos ter CPI sim, mas é preciso, e eu cobrei um pouco o ministro Flávio Dino sobre o tema e ele não respondeu, ele tergiversou. A CPI faz sentido se a gente avançar especificamente na responsabilidade daqueles que tinham poder de mando, né? E eu falo também diretamente de um grupo específico de oficiais da ativa e da reserva do Exército Brasileiro, especialmente do Exército. O Brasil precisa fazer o dever de casa e investigar fardados. Enquanto a gente não fizer isso e não tivermos o entendimento correto de que todos nós somos iguais perante a lei, a nossa democracia vai ser sempre capenga. Eu sempre vou ter um temor quase reverencial que me impede de apurar condutas que são potencialmente ilícitas de indivíduos, não é da instituição. A instituição Forças Armadas é essencial para qualquer nação, mas ainda para o Brasil. Tem relevantes serviços prestados para a nossa nação e para a nossa democracia. Mas é inconteste que, nesse episódio, nós tivemos omissões e ações gravíssimas que partiram de pessoas em posição de comando. Seja porque não tomaram as medidas corretas, seja porque, de alguma forma, mesmo que velada, estimularam golpistas de botequim, que a gente agora tem acesso a conversas em WhatsApp, essas coisas todas. Eu sou um defensor, e desde a época da CPI da Covid, que todo mundo é igual perante a lei. E eu preciso ter, sim, respondendo pelos seus atos, apresentando sua versão, se defendendo, também aqueles que hoje ostentam a condição de general. É isso. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela sua entrevista. Ainda não tem data, né, para esse esclarecimento do presidente da Petrobras aí? Não tem data ainda, né?
Não, ainda não, a gente está aguardando o ajuste de datas com a presidência da Petrobras. Perfeito. Mas já foi aprovado, ele vai ter que comparecer, quer dizer, vai ser convidado a comparecer, requerimento já liberado lá no Senado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até.